Para o Senhor Jesus, para você, ouvinte, telespectador do nosso programa, o programa Âncora da Esperança. Que alegria estarmos mais uma vez aqui com a finalidade exclusiva de levar a palavra de Deus ao teu coração. Levar uma mensagem de fé, de paz, de esperança para a tua vida, para a vida da tua família, para a tua casa. E esse não é um programa comum. Hoje nós estamos num programa de festa. Nós estamos há um ano. Maravilha, maravilha de Deus. O Âncora da Esperança está no ar um ano, levando paz, esperança através da internet. Esse canal que o Senhor abriu, essa porta que o Senhor abriu para que a palavra dele seja levada aos corações. E esse ano, como eu falei agora há pouco para a irmã Zira, não é só um ano de programa, né, irmã Zira? É um ano de propósito. O propósito que Deus colocou nos nossos corações, né, pastor Sidney? Selecionando selecionando os detalhes para que chegue com muita alegria aos corações. E fala de um tema, tem pessoas que podem até achar que é uma coisa normal, simples, mas não é. Quando nós pensamos num tema, nós pensamos num tema que realmente seja aquilo que o coração do nosso ouvinte está precisando, né? Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus a direção para que Ele nos oriente, para que o tema seja uma coisa que fale ao teu coração do jeito que Ele tem falado com nós. Não é, pastor Hamilton? E assim sendo, nós, por esse momento tão extraordinário, tão especial para o Âncora da Esperança, nós vamos orar e dando realmente início a esse programa tão especial, Âncora da Esperança. O programa que leva no seu lar a paz do Senhor Jesus. Uma paz que tranquiliza, que eleva a alma, uma paz que motiva, que anima, uma paz que sara e que cura das enfermidades espirituais e da sua alma, as feridas da alma vão embora. Então nós vamos orar nesse instante com o pastor Sidney. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores, a paz do Senhor a missionária Alexandre, a paz do Senhor a missionária Alzira, a paz do Senhor pastor Hamilton, a paz do Senhor pastor Noel. Vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo e também pedindo ao Senhor para que Ele venha tomar de conta deste programa que tem um tema especial, um ano de aniversário. Deus vai falar coisas extraordinárias conosco. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Te pedimos nesse momento para que o teu Espírito, o Espírito Santo, ele venha tomar conta deste evento, deste programa, e que ele possa, uma vez mais, usar cada um de nós para transmitir aquilo que te agrada, para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, e aqueles que estão contribuindo de forma direta e indireta. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza você já observou que aqui no centro da nossa mesa tem um bolo, né? Um bolo assim lindo, caprichado, que foi um presente, né? Teve gente que já bateu um presente dado ao Âncora da Esperança pela nossa irmã Ana, lá da Ana Lu Bolos. Fez com todo carinho. E diga-se de passagem, eu sou suspeita, mas é o melhor bolo da cidade. Não, Mozira, uma delícia, um bolo maravilhoso. Então, irmã Ana Lu, muito obrigada. Deus abençoe o seu coração. Obrigada por esse presente que a senhora deu aqui para o programa Âncora da Esperança. Então, vamos lá. Vamos para o nosso programa de festa. Vamos passar a vez, então, a fala para o nosso querido pastor Sidney. Pastor Sidney tem já, acho que uns 10 a 15 programas que está acompanhando a gente, né? Pastor Sidney. Então, ele está fazendo parte. Você também, que acompanha a gente desde o início. São 47 programas no ar. Isso é bênção de Deus, né, irmã? Grande vitória. Tantos desafios, né, enfrentados. Senhor, grande vitória. Então, desses 47, o pastor Sidney esteve com a gente. Ainda não conferimos, mas deve ser uns 15, 12 aqui, né, pastor Sidney? Está com a sua fala, fale com o nosso público, pastor. A paz do Senhor, mais uma vez, a todos que compõem esta mesa, a mesa do programa Âncora da Esperança. Eu me sinto muito feliz de, mais uma vez, participar, principalmente de um programa comemorativo como esse. Um ano de aniversário, um ano de muita palavra, um ano de muita oração,
a respeito em relação a este programa. Só que o programa Âncora da Esperança, hoje, ele tem uma data muito especial. E nós temos aqui a nossa idealizadora do programa, e eu quero aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta para a nossa querida missionária Alzira, né? A missionária Alzira é a esposa do nosso pastor presidente, pastor Hamilton, que é essa figura ilustre que está aqui conosco, e sinto-me muito feliz. A pergunta que eu quero fazer hoje eu acredito que não só eu, mas muitos têm essa curiosidade. Como surgiu a ideia do programa? Qual foi a faísca inicial, a inspiração que a senhora teve para poder nos abençoar com esse programa extraordinário, Alzira? A paz do Senhor, a todos os irmãos, a toda a mesa também. Amém. Sidney, me lembro assim nitidamente quando o Senhor me deu essa inspiração. Eu amo almas e me preocupo com a salvação das almas. E querendo alcançar mais vidas, eu pensei, de um em um demora muito. Então, se nós fizermos um programa que elabore o tema, passe, a irmã Alexandre me acompanhou, nós temos aqui a irmã Alexandre, que está aqui desde o início, a mesa. O pastor Sidney já está menos tempo, mas o presidente Geraldo, a irmã Andreane, pastor Manuel Filho, o meu esposo como pastor presidente. Eu pensei, um programa, os obreiros e as irmãs que gostam de ministrar a palavra vão ter oportunidade. E os irmãos que não têm essa inspiração, que não receberam esse dom de Deus, que têm dificuldade para evangelizar, eles vão simplesmente compartilhar. Então, ao mesmo tempo que se prega a palavra, eu não prego só para um, mas prego para muitos, porque vamos considerar a nossa equipe aqui hoje. Hoje ministra a palavra. Então, eu compartilho, pastor compartilha, pastor Manuel Filho, o senhor, missionário Alexandre, Andreane, presidente geral. Então, nós vamos alcançar muito. É uma forma muito eficaz. Sim, o senhor colocou, mas eu precisei de pessoas, eu preciso de pessoas que tenham o meu mesmo propósito. E aqui está essa equipe que eu acabei de apresentar. E eu estou muito feliz por isso. Lembrando, irmã que estamos lembrando a Alzira, lembrando o pastor Cid e pastor Manuel, que esse programa ele é importante porque, no mínimo, os nossos ouvintes, que até muitas vezes param para nos ouvir durante vários programas, no mínimo, ele vai ouvir a palavra de Deus lida e proferida. Como nós vamos fazer aqui agora, nesse instante, com o pastor Manuel Filho. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os telespectadores que estão do outro lado assistindo esse programa maravilhoso. E é importante nós basearmos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 6. Eu vou ler o 18 e o 19. Para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação. Nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Aqui no Brasil, Alexânia, pastor Sidney, olha a ideia desse programa maravilhoso já começa aqui na base da palavra do Senhor. Sim. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. E o 20 fala o seguinte, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus Cristo, feito sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A gente percebe que o Senhor levantou o programa
no momento, sabe, Malzeira, que a gente vive um caos. O mundo vive num caos. As pessoas não têm esperança. As pessoas estão desesperançosas de verdade. A gente conversa com jovem, com criança, com adulto, e a gente ouve muito isso. Ah, seja o que Deus quiser. Ah, eu vou levando a vida, deixa a vida me levar. As pessoas estão perdendo a esperança. Então, o Senhor levantou esse programa e esse nome, Âncora da Esperança, nos remete a quem é a nossa âncora. Quem tem sido a tua âncora? O que tem te sustentado? Quem tem conduzido a tua vida? Aonde tu tens firmado a tua vida, a tua fé? Que tem sido a tua âncora? Eu queria direcionar essa pergunta ao nosso pastor presidente. Pastor presidente. De onde veio assim, o Senhor? Eu sei que veio de Deus. Mas em que momento o Espírito Santo falou ao seu coração? Ele conduziu a esse nome, Âncora da Esperança, que é um nome forte e que fala de uma coisa que está se acabando nos corações das pessoas. Muitas pessoas missionárias, licença um pouquinho, pastor. Muitas pessoas não têm essa esperança. Vivem aflitos. É a procura de algo para preencher os corações. Quando, na verdade, aqui tem esse sustentável. E o objetivo do programa é esse, levar essa palavra de paz que transforma, não é, pastor? Sim. Na verdade, o escritor aos Hebreus, ele faz uso de uma metáfora, apresentando a âncora, porque a âncora fala de firmeza, fala de estabilidade, de segurança, e ele apresenta Jesus como a nossa âncora, como o nosso âncora, a nossa firmeza, a nossa sustentação, a nossa segurança. Então, quando a gente viu a idealização do programa, com a intenção de levar a centenas e até milhares de pessoas, e por que dizer milhões de pessoas? Porque a mídia é isso, não é? Ela ultrapassa fronteiras. Porque a gente ainda não fez essa soma. Eu acho que a gente poderia até trazer no próximo programa quantas visualizações o programa Âncora da Esperança já teve, quantos corações, quantos lares ele tem alcançado, para ver a magnitude do poder que nós temos nas mãos, né, que é a internet, e que o Senhor deu essa oportunidade para a gente estar levando a sua palavra. E assim foi a inspiração. Âncora. Vamos levar isso para a sociedade. Vamos levar isso para a pessoa que está lá vivendo à margem da sociedade. Pessoas que vivem assim... Desoladas. Desoladas, vivem sem nenhum ideal mais, perdeu o ideal, perdeu o prazer de viver, muitas vezes. Outras vezes está vivendo desanimado, está vivendo desanimada, porque não tem, para ela, não tem o princípio da eternidade, o princípio da segurança, o princípio que é muito importante para todo ser humano, ter uma convicção de onde irá passar a eternidade. Em Jesus é isso. Ele nos dá essa condição. Ele nos dá essa condição. Por isso ele é a nossa âncora, é a nossa firmeza, a nossa segurança de que um dia poderemos estar com ele eternamente. Essa é a possibilidade de todo aquele que crê na palavra do Senhor. O âncora é isso, levar a palavra àquela pessoa que está longe do Senhor, longe de Deus, e muitas vezes até sem o porquê de viver mais, sem a esperança. A âncora da esperança é Jesus. O senhor falou aí, eu lembrei de um texto que diz assim: pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. Quando nós falamos de âncora,
É porque nós também já estamos ancorados, né, pastor? Curado. Porque estamos ancorados nele. Nós temos essa esperança e essa certeza que estamos firmes nele. Você também pode estar. Você pode estar passando até por um momento de insegurança, se sentindo como um barco à deriva, né, pastor? Porque não tem essa âncora lhe firmando. Mas nós queremos te dizer hoje que você tem à sua disposição Jesus, que está dizendo: vinde até mim, lança sobre mim a tua ansiedade, que eu cuido de você. Você pode descansar, ancorando a tua esperança em Jesus, porque Ele é a nossa esperança. E se estamos aqui hoje, e você aí hoje, é porque Deus tem um propósito nisso tudo. Ele quer trazer paz, alívio, fé e esperança para a tua vida. Missionária, licença um pouquinho. Âncora da esperança, Jesus é a nossa âncora. Ele é o que sustenta o nosso barco. Em meio à tempestade, em meio às aflições, em meio à angústia, em meio a tribulações, Ele é que nos sustenta. Então, nós precisamos de ter Jesus como a nossa âncora. Se você que está nos assistindo, a senhora, o senhor, uma criança, está assistindo o âncora da esperança, e você não tem essa esperança, dê lugar a essa âncora que é Jesus Cristo. Ele vai te sustentar nas horas difíceis, nas horas de dificuldade, nas horas de dor. E, inclusive, eu queria até pedir coisa para o nosso ouvinte, você que está aí ouvindo o programa, se esse programa, em algum desses 46 programas, ele falou ao teu coração, compartilhe esse programa com alguém. Se algum desses programas, a mensagem do Senhor tocou a tua vida, tocou alguém que você conheça, compartilhe, seja bênção, seja canal de bênção para a vida de outras pessoas. Porque esse é o propósito do programa. Sem dúvida. Né, irmãzira? Levar essa chama, essa vontade de pregar a palavra do Senhor às outras vidas. Pastor Manuel Filho, o que o senhor acha da importância? Qual é a importância que o senhor vê de ter um canal desse na internet? Um canal que fale de paz, um programa que fale de fé, de esperança. Qual a importância que o senhor vê nisso? Eu louvo a Deus pela vida missionária Alzira, do pastor Hamilton, por essa brilhante, né? E é uma porta riquíssima para alcançar vidas. E com esse tema maravilhoso que é esse programa, fala âncora da esperança, e dá ideia, pastor, quando você falou de metáfora que o escritor na carta aos Hebreus ele faz, é importante saber que a âncora, uma embarcação, ela só pode estar ancorada se tiver um porto seguro. E esse porto seguro é Cristo. É Cristo. Então, ele exerce essas duas funções. Ele firma a nossa embarcação para que os vendavais da vida não venham a sucumbir essa embarcação, mas que tenhamos firmeza. E é uma importância muito grande, porque alcança pessoas para alcançar a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa está no hospital, às vezes a pessoa está viajando no seu carro, às vezes a pessoa está, no trabalho, ou até mesmo em casa. E através do seu celular, através da internet, ele abrindo o celular e acessando esse programa, Âncora da Esperança, missionário Alexandre, ele vai ouvir cada programa, cada mensagem, cada tema específico, alcançando a criança, alcançando o adolescente, o jovem, o idoso, todas as partes etárias. Então, isso é uma porta que Deus abriu para que o Evangelho chegue a muitas e muitas vidas e eles venham entender que uma embarcação, ser a âncora da esperança e ser um porto seguro que é Cristo. Que vai. Irmão, pastor Manuel, pastor Cílio,
aproveitar aqui a deixa do pastor Manuel. Interessante. Como hoje nós estamos no programa do nosso aniversário do âncora, eu vou aproveitar aqui essa deixa, pastor, para fazer essa menção de como era o comportamento, como era feito o trabalho de ancoragem na antiguidade. Nos tempos mais antigos, a âncora ela não era fincada na água. O barco, o navio, ele precisava ser ancorado. O que fazia? O marinheiro deixava o navio, deixava o barco, ia para a costa, e lá, então, ele amarrava na âncora fincada lá na costa, na terra, lá na costa. Fincava lá. Então, ele deixava o barco para ir lá. Aí, se a gente fizer um paralelo assim, veja bem, o que fez Jesus? Ele deixou lá, e veio para a terra para nos dar a esperança do nosso barco. Porque qual era a finalidade? A finalidade era não permitir que a embarcação se afastasse, se perdesse, ficasse flutuando no mar, à deriva, sem estar seguro. Né? Então, ele ficava lá, mas ele deixava o barco para poder fazer esse trabalho. Tentou esse trabalho. Aí, imagine o que Deus fez, né? Envia o seu filho, aí o marinheiro Jesus vem, entendeu? O marinheiro Jesus vai, fica lá. Na verdade, ele que foi lá, ele que veio como âncora. Ele que veio como âncora. E onde ele se encontra? Onde ele se encontra? A nossa âncora? Lá na cruz do Calvário. Ele fincou a nossa âncora. E o escritor dos Hebreus diz aqui que ele perpassou o véu. E o véu foi atrás do véu, foi atrás do véu. A NVI, ela diz assim, na versão que se olhou na BKJ ainda, ela diz que ele penetrou no interior do véu. Né? Deixa eu ver, pastor. Lê, por favor. Como é que está a sua versão? Lê sua versão. 6 de Hebreus, o verso de número 19, diz assim: a qual temos, ele está relacionado à âncora, a qual temos como âncora a alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A sua versão está a mesma dele, mas na versão NVI, eu lembro a NVI, eu não estou com ela aqui agora, mas eu vi que a NVI ela diz diferente. Ela diz assim, que ele adentrou por trás do véu, atrás do véu, quer dizer, ultrapassou o véu. E foi isso que Jesus fez. Porque o sacerdote tinha que atravessar o véu. Para ele atravessar o véu, uma vez por ano só que ele fazia isso. O sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote fazia isso com sangue de animais. Mas o que fez o marinheiro? Jesus? O marinheiro Jesus disse, não, eu vou fazer diferente. É lindo, né, pastor? Eu vou, olha, veja bem, o que é essa âncora? Porque só é nossa âncora, só Jesus só não é nossa âncora, porque ele morreu. Ficou lá na cruz, a cruz aponta para baixo e aponta a derrota do adversário. Exatamente. Aponta a derrota do adversário. Entendeu? Ela aponta para os lados e mostra o grande amor de Deus abraçando toda a humanidade, dando vida para toda a humanidade. É porque a âncora, né, pastor, ela traz segurança para a embarcação. Porque quando ela é ancorada, ela traz firmeza para a embarcação e os marinheiros entendem. E aí, irmão Zílio, irmão missionário Alzir, missionário Alexandre, pastor Cid, pastor Manuel. Interessante. Quando Jesus faz todo esse trabalho, esse ministério, cumpre esse ministério, parece que não ia ter âncora.
nem ter segurança para aquele que pela fé admite a eternidade, admite viver. O que acontece? Só que aí Jesus ressuscita. Ele ressuscita e vai até no céu, no santuário do Altíssimo, e adentra além do véu. Não estou entendendo, pastor? Sim. Ele vai, os escritores frisa isso. Aí ele apresenta para o Pai. Ele apresenta para o Pai. Ele Faz faz dança. Ele vai completo. Aí vai mostrar. Aí está a firmeza, aí está a segurança. Por isso que esse programa nós entendemos por bem, e na inspiração, colocar o nome de âncora, mas não apenas âncora da esperança, porque a esperança é Jesus. Aleluia. Eu não sei se você que está aí assistindo o programa consegue sentir a emoção do pastor Hamilton quando ele está falando. Ele fala com a paixão, com amor, que só quem está ancorado em Jesus sabe, né? Só quem conhece Jesus de fato consegue entender a imensidão do que a gente está falando, né? O sentimento do que a gente está falando. Porque Quem sente, né? Quem sente essa esperança e vive essa felicidade. só quem conhece Jesus de fato, Malvira, entende. Talvez você que ainda não conheça Jesus, você vai, meu Deus, o que é que esse pessoal está falando desse jeito, com tanta emoção, com tanta euforia? Porque é interessante, quando nós temos algo bom, a gente quer compartilhar. E Jesus é a nossa esperança. É nele que nós estamos firmados. Olha só, eu estou aparteando, mano, porque eu estou assim, achando assim, importante assim, esse momento nosso, desse um ano de âncora. Olha só o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 15, e versículo 13. Ele diz assim, olha, que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e paz. Que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e paz. Por sua confiança nele. Agora, o mais importante, olha que fechamento. Ele diz assim, para que vocês transbordem de esperança, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, Olha, que ajuda da mesa. E nós estivemos transbordando uma esperança, será que a gente resiste ouvir o programa Âncora da Esperança e ficar inerte? Não, Não, a gente vai compartilhar. porque a gente aprendeu que a esperança tem que ser guardada. Sim. Mas a fé ela precisa ser compartilhada. Né? E o pastor falando assim com tanta emoção, eu lembrei de um hino antigo, e eu acho que ele é importante a gente cantar agora. Ele fala da fé, da paz que a gente tem em Jesus no meio da tempestade. mas, enquanto o senhor talvez cante isso, a senhora tem esse dom maravilhoso aí de que Deus dá um dom. É porque eu canto com um dom natural, né? E Deus dá, mas é um dom especial, né? Aí eu fico. Tem que ser inspirado. Mas o que é que Paulo estava expressando? Na verdade, Paulo estava fazendo uma oração. Paulo está orando, assim, é uma oração que ele externa uma petição, um desejo. Ele ora desejando que o nosso Deus de esperança, o Deus da nossa esperança, nos encha de toda alegria, de toda paz, mas pela confiança nele. Mas para que nós possamos nos transportar, nosso coração, nossa alma, transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo que atua. Então, eu fico assim maravilhado com essa situação. Por isso, irmão, louva o Senhor. Não, é só um trechinho, pastor. É só para enfatizar isso que o senhor falou. Ele fala assim, ó, você encontra paz no meio da tempestade.
Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. Amor vai encontrar quando teu mundo inteiro desabar. Você encontra paz no meio da tempestade. Quando você sabe onde está ancorado, você pode ficar em paz. Você fica tranquilo, né? É lindo. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Pastor Sidney. Desses programas que o senhor já participou aqui no Âncora, nesse um ano de festa, um ano de levar um chave. Várias pessoas já passaram por aqui, né, irmã Zira? Vários pregadores. O senhor, nossa igreja, Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, é um celeiro de talentos da música, da pregação. É uma bênção. Venha participar conosco um dia desse, venha assistir o aqui conosco, você que não é da nossa igreja. Venha em qualquer uma de nossas congregações, você vai ser abençoado. Então, nesse período que o senhor está conosco, participando conosco, foi um dos nossos pregadores. Aí vai ficando, né, Mazira? Nesse período que o senhor está aqui conosco, qual foi um dos momentos, ou um momento, que o senhor sentiu mais assim, a unção de Deus sobre a sua vida, numa palavra, que o senhor sentiu que veio do céu, impactou a sua vida e impactou alguém que estava assistindo o nosso programa? Compartilha com a gente. Quero compartilhar na minha alegria, minha satisfação por essa honraria. E é tão maravilhoso quando as pessoas reconhecem, não propriamente dito o seu talento, mas Deus na sua vida. Sim. Porque o Espírito Santo, como já foi propriamente dito aqui pelo pastor Hamilton, o Espírito Santo ele é encarregado de tudo isso. Essa reunião não teria graça, não teria sabor, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por mais que nós ensaiássemos, por mais que nós cuidássemos da parte técnica, da parte da oratória, da postura, mas o que mais impacta o meu coração é a manifestação do Espírito Santo. Eu não vou usar de leviandade, mas todas as vezes que eu participei, eu pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, nesse momento, eu estou feliz. Quem nos traz alegria? O Espírito Santo de Deus. E esse programa, como está aqui como inferência aqui nesse bolo maravilhoso, né? A Âncora da Esperança, já foi ministrada aqui uma mensagem do pastor Hamilton. Eu fico muito feliz porque o sentimento que eu tenho para com todos os programas é que Deus sempre nos trouxe mensagens evangelísticas. Porque esse programa, o diferencial dele, para mim, é as mensagens evangelísticas. Os louvores são sensacionais, mas as mensagens, todas as mensagens, pastor Hamilton, missionário Alzira, que eu ouvi, e as que eu ministrei também, foram evangelísticas. Então nós vemos, missionária Alexânia, a seriedade deste programa. Porque nós estamos vendo um sentimento e nós estamos também vendo uma ação em seguida. Deus, lá no capítulo 3 de João, verso 16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, nós vemos ali um sentimento, que é o amor de Deus, não por nós, mas por todos nós. Por nós que eu digo, resumindo a mesa que está aqui, os irmãos que estão contribuindo, mas para com todo mundo. Aquele amor foi um mundo de tal maneira. Eu fiquei curioso, pastor Hamilton, com essa palavrinha tão intrigante, tal. Aí eu fui pesquisar no Aurélio, a palavra tal é uma coisa tão simples, significa desse jeito, dessa maneira. Aí quando eu vou olhar para a epístola que escreveu Paulo, Romanos capítulo 5, verso 8, aí eu consegui entender porque nós vemos o sentimento de Deus, o amor, e essa palavrinha que vai intercalar o sentimento e a ação direta de Deus, que deu o seu Filho unigênito. Porque tal maneira quer dizer desse jeito e dessa maneira. Aí Paulo vai dizer, ele nos amou ainda estando
nós em pecado. Então, quando o João diz assim, Deus amou o mundo desse jeito, dessa maneira, mesmo sem merecer, ele lhe amou, missionário Alexandre. Mesmo sem nós merecermos, ele nos amou. Então, tudo que eu tenho vivenciado nesse programa, tudo que tem passado nesse programa, tem alcançado muitas vidas. Eu quero aqui, de antemão, parabenizar a nossa missionária Alzira, que é a idealizadora desse programa, e quero também parabenizar o nosso pastor-presidente, e com certeza o apoio moral e espiritual dele é de grande importância, porque senão não teria condições desse programa estar avançando como está avançando. Então, todas as participações minhas, fechando a pergunta aqui, foram maravilhosas, e eu quero dizer um negócio aqui, todas as vezes eu fui impactado pela palavra de Deus, pela presença de Deus e pelos colegas também que estavam junto comigo participando da mesa, falando do amor de Deus. Muito obrigado. Eu só queria pegar um gancho para falar do pastor Sidney e também que o pastor Hamilton falou ainda há pouco, quando ele fala desse jeito, dessa maneira tal, e quando o pastor Hamilton fala, fez aquela analogia do marinheiro que sai da nau, né, para matar a âncora, os barcos, que somos todos nós, e você que está do outro lado, talvez nos vendavais da vida, o seu barco possa estar em perigo. E o marinheiro de Jesus, ele está pronto para pegar a sua nau. Mas só tem um detalhe que nós precisamos falar nesse programa. É que a âncora da esperança só vai ser, essa âncora só vai estar no porto seguro ou ancorado em um lugar sólido, firmeza, se o dono do barco, que sou eu, que somos nós, que é você que está do outro lado, pedir para esse marinheiro pegar seu barco, porque ele não chega e vai pegando os barquinhos, não. Cada um tem que pedir para ele, socorre-me, porque é uma decisão pessoal. E esse programa, ele tem esse papel evangelístico para dizer o seguinte: a âncora é Jesus, o porto seguro é Jesus, o barquinho que está no mar da vida é você, somos nós, mas é necessário você dar um grito de socorro, de pedir socorro para o marinheiro Jesus. E se você estiver passando por qualquer dificuldade, é só chamar por ele, é só gritar por ele, e ele vai pegar a sua nau, o seu barco, e ancorar nele. Jesus é o porto seguro. Verdade. Maravilha. Aproveita agora e faz a pergunta da irmã Alzira no teu gatinho. Vai tu fazer essa pergunta? A pergunta, ela foi feita ao longo do programa e ela foi embutida, né, dessa seleção com essa temática, né, o porquê a âncora. E o pastor amigo, o irmão Alzira, já respondeu. Porque ao longo do programa, essa pergunta que eu ia fazer, ela foi sendo feita por cada um. E ela foi respondendo, ela foi sendo respondida por eles. Por quê? Porque a âncora da vida, porque esse programa, porque essa inspiração, porque então todos participaram. E aí eu só gostaria de dar essa ênfase e fazer essa pergunta. Irmão Zira e pastor Hamilton, vocês sentem que a inspiração de Deus, quando colocou esse tema no coração de vocês, se ele está realmente surtindo esse efeito e se está está suprindo a expectativa que Deus colocou no coração de vocês? Como é que vocês estão sentindo ao longo desse um ano de programa? Como é que vocês se sentem? Pastor, meu filho,
Ao longo da minha vida de conexão com Deus, de ter o Senhor como minha âncora, meu barquinho estava a perigo. Estava em alto mar, mar revolto, e de repente eu ouvi, alguém levou essa palavra de esperança para mim. Eu gritei por socorro. E o Senhor me tomou em suas mãos. E assim, como alguém falou do Evangelho, da paz, da esperança, para mim, o meu desejo é que todos os irmãos tenham esse mesmo amor e levem essa palavra. Agora, se uma só pessoa tiver ouvido a palavra, tiver adquirido essa esperança, eu já estou realizado. Glória a Deus. Assim como o pastor Sidney falou, quando a gente escolhe o tema para o programa, vocês não têm noção do quanto o Senhor fala ao meu coração. O tema não vem assim aleatoriamente, não. O tema vem, pastor, é a gente pensando na pessoa que está em perigo, porque o nosso programa é totalmente evangelístico. Totalmente evangelístico. E todas as pessoas que participam da mesa, quantos que trabalham, que dão suporte para que esse programa vá em frente, tem essa esperança. Então, vou dizer, se pelo menos uma pessoa foi alcançada, já estou realizada. Porque uma alma vale muito caro, não, missionário? Vou pegar um gancho aqui da irmãzinha e vou perguntar para você que está aí assistindo. Se durante este ano o Senhor falou ao teu coração de alguma forma, de alguma maneira, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, fala pra gente. Vai aqui, comenta aqui embaixo. Diga em que momento da sua vida foi um ano, talvez um ano atrás, né, Matheus? Você estava vivendo uma situação totalmente diferente do que você está vivendo hoje. Nós não sabemos o que aconteceu na sua vida, mas o Senhor sabe. Né? Nós aqui estamos à mesa em 5 pessoas. Nós não sabemos quem éramos. Eu sei quem eu era há um ano atrás, mas eu não sei quem era cada um de nós há um ano atrás. Eu digo não fisicamente falando. Eu digo no nosso relacionamento com Deus, com a nossa igreja, com a nossa família. Então, nesse ano, como você estava há um ano atrás? Como você está hoje? E há algum momento, se desses anos, se algum dos programas Âncora da Esperança, você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, fala pra gente e ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor com o seu testemunho. Testemunho, fé e esperança devem ser compartilhados. Na pergunta, pastor Manuel, que o senhor fez a minha mãozinha, a verdade é que a minha preocupação sempre foi essa, fazer assim a lei da progressão geométrica. O senhor é matemático, o senhor sabe, entende sobre progressão geométrica. O que eu queria fazer é aumentar, cada dia acrescentar, de forma que se a gente falando só fisicamente é uma coisa, mas quando a gente vem aqui quando a gente vem aqui no âncora da esperança, a gente leva para 1, para 10, para 100, para 1000, para 10.000, para milhares. Isso, por quê, irmão? Porque esse programa ele visa 2 coisas. Ele visa salvação de almas. Então, É grande esforço. Ancorando vidas na esperança. Exatamente. Vidas em Jesus. Tentando, né, pastor? Então o programa visa isso. A nossa sensibilidade, nosso amor por almas, nosso desejo de ganhar almas, e também de reconciliar vidas, de reestruturar a vida, porque quando o escritor aos Hebreus escreve isso aqui, na verdade, a gente tem que analisarmos que ele está fazendo uma repreensão aos cristãos. Ali ele está fazendo uma repreensão porque tem um contexto, tudo tem um contexto. E o contexto do versículo 19 é o versículo 2 do mesmo capítulo.
o que estava acontecendo. E ele vai mostrar, ele vai chamar a atenção, ele vai repreendê-los por aquilo, para que não se coloque outro fundamento, para que não venha, a fim de que ele já descobriu a âncora, ele já descobriu a firmeza, e por que agora Segurança. e por que agora ele fica tateando? Então ele está mostrando ali. Então, o programa pode levar a isso. Pessoas que estão inseguras, pessoas que estão vivendo uma vida assim, tudo no desalento, vida sem esperança, sem motivação. E agora o programa chega lá na casa dele, no serviço dele, às vezes ele numa locomoção, né, num trânsito, mas ele está ali, né, no coletivo, de repente ele abre o seu celular, né? Às vezes, pastor, Abre o seu celular, às vezes é uma palavra. De tudo isso que a gente conversou hoje aqui, uma palavra, Melefane, que a senhora me fez lembrar do centurião que foi encontrar com Jesus. Olha, uma palavra tua. Só uma palavra. Uma palavra. Resolve o problema. Uma palavra Então, falada aqui não pode tocar o coração. Mas agora tem uma palavra. Na leitura que foi realizada, Hebreus capítulo 6, versículo 18, a última parte, diz assim: reter a esperança proposta. Retenha, guarde no seu coração a esperança de que hoje nós estamos falando, que é Jesus. E enquanto há esperança, o barco não afunda. Não vai afundar. E eu quero dizer uma coisa, exatamente. Eu quero só falar uma coisa muito importante. Tem um provérbios aí no mundo, né? Que diz assim: a esperança é a última que morre. A deles, a nossa esperança, segundo a Bíblia, ela é vívida. Ela vive para todo sempre, e é Jesus Cristo de Nazaré. Que maravilha. Caminhando para o final do programa, mestre, nós estamos empolgados hoje, mas caminhando para o final do programa, eu acredito que nós vamos ter que fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus, mais uma vez, por esse ano de âncora da esperança. Pastor, se você foi abençoado pelo Senhor nesse programa de hoje, nosso aniversário de 1 ano, olhe por nós. Ore por esse pessoal que está aqui, ó, pastor, ore pelo nosso presidente, pastor José Amílio de Amarante, pela nossa missionária, que foram os canais que Deus usou. Que não é fácil, querido. Por todos que participam, né, missionário? Por todos que participam, não é fácil. Direto ou indiretamente, porque é com dedicação. A gente pensa que é mais, irmãozinha. Quando a gente está do outro lado assistindo o programa, a gente acha que é tão fácil, né? Que não é fácil. Eu quero até fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta para o programa antes de nós encerrarmos. Eu sei que nós já estamos avançados no nosso horário e tal, mas hoje a gente está. Hoje a gente está. Hoje a gente pode. Hoje a gente pode. Nem sempre a gente pode atropelar o horário como esse de hoje, mas hoje é um momento especial. Então a minha pergunta é: vai ter alguma perguntinha lá para os nossos telespectadores, algum prêmio, alguma resposta? Seria bem interessante uma perguntazinha para um dos nossos telespectadores responder na nossa página. Eu estou esperando. É porque eu estava pensando, porque eu já estava afiado aqui para ir lá responder para ganhar. Pastor Hamilton e Malzira, a gente poderia. Quem compartilhar mais, quem comentar mais, quem interagir mais com o programa, quem sabe, né? Não, pastor Sidney, quem sabe? Seria interessante. Importante, não é importante? Igreja, amigo, esse programa tem a finalidade de levar a palavra, de levar a esperança, de levar segurança. Se nós ficarmos aqui o tempo todo, pastor Manuel Filho, falando, não chega a lugar nenhum, não é, pastor? Mas se o senhor, a senhora, compartilhar, levar ao conhecimento de um parente, de um amigo, compartilhar o programa, aí nós vamos alcançar o nosso objetivo mais rápido. Então, nos ajude. Leve a esperança
aos corações desesperançados. Seja uma ferramenta, né, Nalzira? Sim, seja um missionário. Seja um missionário, seja uma ferramenta disponível nas mãos do Senhor para levar a palavra dele. Porque isso é um ano de âncora da esperança, levando esperança aos corações, levando vida, levando fé, e a gente precisa da sua ajuda. Jesus é a nossa esperança. Estou compartilhando aqui, no final do ano, nós viajando para São Luís e Alexandre, e nós tivemos aí um testemunho de uma irmã que ela falou o seguinte: eu não perco um programa lá no exterior do Maranhão, não perco um programa, e depois que eu assisto o programa, eu pego esse link e compartilho no grupo da minha igreja. Olha, se uma pessoa que não tem vínculo com essa igreja faz isso, imagine se cada um de nossa igreja, cada um de nossos amigos, se cada um de nós, né, que fazemos parte desse programa maravilhoso e da Igreja Assembleia de Deus Missão, compartilhamos, nós vamos atingir inúmeras pessoas. Essas palavras, esse programa é uma benção na minha vida. Esse programa já chegou lá na Irlanda. Olhei. Alguém de lá me ligou e disse assim: Nalzira, eu não perco o programa. Então, nós que estamos aqui, ou você que está longe, Tá valendo a pena, né, Nalzira? Tá valendo a pena. E glória a Deus por isso. Então, vamos orar, né? Encerrando o programa de hoje. Mais uma vez pedindo que você seja canal de bênçãos para a vida de outras pessoas, da vida daquelas pessoas que você diz que ama. Envia o link do programa. Às vezes, uma palavra, como foi falado pelo pastor Milton, uma palavra pode tocar o coração diferencial e mudar uma vida, né? Mudar o rumo, trazer um barco que está à deriva ao porto seguro chamado Jesus Cristo. Então, faça isso, nos ajude, compartilhe esse programa, curta, comenta, interage lá, que quem sabe no próximo programa você não pode ser surpreendido com coisas semana que vem, né, ainda é fevereiro, ainda estaremos em mês de estamos em aniversário. festa. Hoje a gente vai hoje, né? Mas a festa continua no próximo programa. Vamos orar então, pastor Hamilton? Quer orar ou quer dar? Mas o pastor, o senhor ora. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, inclusive, porque hoje, afinal de contas, é um ano de âncora da esperança. Eu vejo aqui a nossa caneca, âncora da esperança. Eu quero levantar ela aqui. Todos levantando? Orar aqui, eu sou, querida. Eu gostaria que você pegasse junto comigo. E nós trabalhamos unidos. Unidos. Meu Deus e Pai Celestial, apresentamos aqui neste momento, Senhor, o programa Âncora da Esperança, para que a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu grande amor possa, Senhor, ser derramado sobre cada participante do programa, sobre cada pessoa que tem participação do programa, que é responsável para que o programa aconteça. E também, Senhor, que isso possa acontecer sendo estendido para as pessoas que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem. Assim, ó Pai, derrama da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, mas recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão por um ano de âncora da esperança. Agora vamos cantar parabéns, né? Parabéns para nós, você em casa, você que está aí do outro lado da tela, cante parabéns conosco. Em agradecimento a Deus, em louvor a Deus por um ano de programa Âncora da Esperança. Esse programa que tem abençoado a vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Senhor te abençoe. Até o próximo programa. Deus abençoe.